Olá, bom dia, Dom Verde do Brasil. E hoje é dia 23 de maio. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Olha que coisa interessante. Então, a gente viu, desde que começamos as meditações sobre a graça, no capítulo 5, a gente viu que a justificação pela fé produz em nós a paz, nos dá a paz. Nós entramos num processo de paz com Deus. Esquecemos o conflito, ficamos longe da guerra que tínhamos com Deus e agora estamos em paz com Deus. Em seguida, nós temos um acesso livre à presença da graça de Deus, ou seja, um acesso real para cada um de nós. Entramos na presença do Rei. E a terceira coisa que tínhamos visto ontem, no dia 22, foi que essa justificação pela fé nos coloca numa posição de glória, da glória de Deus. Nós compartilhamos, então, da glória de Deus. Então, nós temos paz, acesso e a glória. E hoje, nesses dois versos, 3 e 4, a gente vê assim um balde de água fria, como se diz às vezes em francês, como se você acaba de receber um presente, o dia está maravilhoso e você recebe uma má notícia, alguém vem e bate no seu carro, um gato faz o que não deve na sua horta, no seu jardim, como já aconteceu comigo aqui no vilarejo onde eu moro, e você volta para casa, as suas alfaces estão todas reviradas, ou então devoradas por lesmas, que aqui tem muito também, inclusive este ano. Mas essa tribulação aqui de Romanos não tem nada a ver nem com gato, nem com alface, nem com carro batido, é um outro tipo de tribulação. Mas, de qualquer forma, é aquele tipo de situação que vai prejudicar muito o seu dia, a sua vida. E a palavra que aparece aqui para tribulação é a palavra pressão. Vocês vão passar por um tempo de muita pressão, nos diz Paulo aqui na carta aos Romanos. Agora é interessante saber, porque ontem uma senhora que tem assistido, uma francesa que tem assistido às nossas, é claro que na meditação em francês eu não vou falar isso, ela que tem assistido às nossas meditações e também participa das nossas reuniões sobre Zoom, é uma senhora que mora no outro lugar da França, ela me disse, mas como que eu vou me regozijar, como diz Paulo aqui, como que eu vou me regozijar na tribulação? E, por exemplo, essa pandemia. A pandemia tem tocado o mundo todo, a humanidade toda tem sofrido com essa pandemia. Mas essa tribulação, essa pressão aqui em Romanos 5, não seria essa pandemia, não seria uma doença, não seria um acidente de carro, ou um gato que fez o que não devia na sua horta, ou nada disso. Porque quando a gente lê Atos, quando lemos Atos capítulo 14, verso 22, nós vamos encontrar a mesma palavra aqui escrita por Lucas, quando vai descrever uma das viagens de Paulo. E Paulo, então, depois de ter pregado o evangelho em Derbe, ele voltou para Listra, Icônio e Antioquia e foi fortalecer o coração dos discípulos naquelas 3 cidades. E o verso 22 do capítulo 14 diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, de muitas pressões, nos importa entrar no reino de Deus. Então a gente vê aqui que as tribulações elas estão aí para nos ajudar a estar no reino de Deus. Não são tribulações, ao meu ver, ligadas aos acontecimentos gerais da vida, como, por exemplo, uma pandemia. Aí a gente lê João capítulo 16 e a gente vai entender melhor. Aqui é Jesus que está dizendo aos seus discípulos: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim.
Para mim fica claro aqui nessa passagem que essas tribulações aqui são tribulações que advêm, que acontecem na nossa vida porque nós somos discípulos de Jesus. Não apenas uma doença ou uma pandemia ou um acidente de carro, que é uma tribulação, mas nesse caso aqui, a tribulação, a pressão que está sendo utilizada aqui, da qual Paulo está falando aqui, é a pressão que você sofre porque você é um discípulo do Senhor Jesus. E o que essa pressão, o que essa tribulação vai produzir? A gente entende no Evangelho que essa tribulação é um caminho para a glória de Deus. Como o ouro para ser purificado, ele tem a matéria que foi tirada da natureza, tem que ser aquecida para que, ao dissolver, os diferentes metais, as sujeiras que estão ali, vão fundir a uma temperatura diferente, e a pessoa que está purificando o ouro vai poder remover essas coisas que não são ouro, os metais que estão ali, toda a sujeira. Então, quanto mais essa mistura é aquecida, mais ela vai poder ser purificada. Então, o sofrimento pode ser um caminho para chegar a essa glória de Deus. O Paulo mesmo vai nos dar um esquema muito interessante, porque ele diz que essa tribulação vai produzir a maturidade, porque ela produz uma perseverança. E quando você persevera nessa tribulação, você é como se você tivesse eu não consigo encontrar a palavra em português, mas em francês a gente fala l'endurance. Quando você vai correr uma maratona, você não começa no primeiro dia correndo 42 quilômetros, né? Você corre 2, eu faço o caminho de Compostela e eu sei que eu tenho que caminhar. Hoje, por exemplo, eu ia caminhar, mas está chovendo, você caminha 3 horas, 4 horas de vez, porque no dia da caminhada lá você vai ter que caminhar 8 horas todo dia. Então, esse treino que você está fazendo vai te ajudar. Se você pratica esporte, você sabe muito bem que você não pode começar uma maratona da noite para o dia sem treino. Então, na verdade, a perseverança é como um treino que vai nos fortalecer. Você é perseguido, você persevera, isso vai fortificar a sua fé. E no final, o seu caráter vai ser desenvolvido pelo próprio Cristo. Ao invés de blasfemar do nome do Senhor, você persevera. As pessoas dizem mal de você, dizem mal da sua fé, acham que você é um fanático. Você não se defende, porque na verdade o seu advogado é Jesus, se chama Jesus. É Jesus quem te defende, Jesus Cristo. E você continua. E no final, no verso 4, ele diz que o produto final é a esperança. Olha só. Quanto mais você persevera, mais você se torna uma pessoa madura, mais você se torna uma pessoa cheia de esperança. Olha que coisa linda. E há um texto muito maravilhoso em Apocalipse que uma voz diz para o João: esses que estão diante do trono vestidos de branco são aqueles que vieram da grande tribulação. A vida pode ser uma grande tribulação para você, mas persevere, testemunhe do Senhor até o fim, porque isso vai encher a sua vida para sempre de esperança. Que Deus te abençoe.